Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 10. Nós iremos ler dos versículos 34 a 39. Diz assim: Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quero que os irmãos sabem muito bem que texto é esse aqui. Ele é bastante meditado, muitas pessoas fazem pregações sobre ele. Nós vemos que a mensagem desse trecho aqui é uma mensagem que realmente marca, né? Justamente pelo conteúdo do que Jesus Cristo diz aqui e a quebra de expectativa que ele gera em muitas pessoas, quando ele diz, por exemplo, que ele não veio trazer paz. Então essa é uma mensagem aparentemente estranha, vinda do Messias, que traria paz ao povo de Israel. Nós vemos também que ele diz que as pessoas deveriam amá-lo acima de todo e qualquer familiar, inclusive aqueles que são mais próximos. Bom, também esse texto é muito conhecido por conta de falar sobre seguir Cristo, tomando a sua cruz. Então nós vemos que realmente há um trecho bem chamativo. Eu gostaria que nós nos atentássemos a alguns ensinos desse trecho no dia de hoje. Uma das coisas que eu gostaria de adiantar, primeiramente, em relação ao contexto, nós vemos que esse discurso aqui está dentro de um outro discurso, que é o segundo discurso de Jesus nesse livro de Mateus. Primeiramente, temos o Sermão do Monte, um longo discurso ali de Jesus, em que ele fala sobre, os mandamentos que ele tem para os seus discípulos, a maneira como os seus discípulos deviam seguir. Muitos consideram ele os princípios éticos do povo de Deus. E Mateus, quando ele fala essa sua relação de Jesus como sendo o rei prometido, aquele que veio a trazer um novo reino, um novo reinado. Então, muitos consideram aquele discurso como sendo um discurso demonstrando as características, a ética do reino de Jesus Cristo. E esse segundo discurso é Jesus mostrando a missão do seu reinado. E essa missão é dada aos apóstolos, nós vemos isso no início do capítulo 10. E essa missão é de propagar a mensagem do reino. Uma das coisas que eu gostaria de considerar também é sobre a quem se destina essa mensagem de Jesus. Se nós formos olhar, existem algumas discussões sobre esse discurso especificamente, se ele seria, na verdade, ali uma reunião de vários outros ensinos de Jesus. Então, Mateus fez meio que uma compilação. Alguns acreditam que poderia ser isso. Outros dizem que talvez aqui ele tenha em mente também os seus leitores. Então, Mateus está escrevendo ali, procurando não só falar sobre aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, mas conforme algumas coisas aparentam dizer não em relação aos discípulos, mas a alguns judeus posteriormente na igreja. Então, alguns acreditam que Mateus faz essa referência e ensina algumas das coisas que Jesus não necessariamente estava dizendo aos seus discípulos, mas à igreja posteriormente. Porém, irmãos, uma das coisas que eu observei, eu não consegui estudar todas as visões adequadamente, fui pego de surpresa para essa mensagem, mas a questão é que nós podemos considerar isso como um ensino único de Jesus aos seus apóstolos. Nós não vemos nenhum motivo de considerar que todo o conteúdo aqui não poderia ser de alguma forma relacionado a eles.
Uma das coisas que as pessoas usam para falar que, por exemplo, não era atrelado aos discípulos é ele falar sobre a mensagem sendo pregada a gentios, né? E os discípulos, no começo lá, eles são são ensinados a levar primeiramente aos judeus a mensagem do reino. Então, essa diferença, né, de para quem eles deveriam pregar, muitas pessoas consideram que seria algo que demonstra dois tipos de públicos, né? Primeiramente, os discípulos e outras pessoas posteriormente. Mas acontece que, né, nós vemos que na igreja, e ainda sobre a liderança dos discípulos, o evangelho chegou a pessoas que eram gentias, então não tem por que nós desconsiderarmos, né, essa mensagem como sendo relacionada também aos discípulos. Outra coisa também, irmão, né, que isso nos leva a pensar é que, apesar de ser direcionada aos discípulos, isso é uma diretriz geral, né, de Jesus para as igrejas posteriormente, da maneira como elas deveriam levar esse evangelho, né, essa mensagem. Nós chegamos no final aqui dessa mensagem, né, os versículos que eu selecionei são justamente o final, em que ela vai mostrar aquilo que Jesus requer daqueles que o seguem. Uma das coisas que nós vemos e iremos falar é a primeira delas, que é o resultado de nós proclamarmos essa verdade, o resultado de nós seguirmos a Jesus Cristo, as consequências que isso traz aos discípulos. A outra coisa também é relacionado ao amor que nós devemos a Jesus como sendo um amor supremo, como também um requisito, né, de amarmos Jesus, inclusive acima de nós mesmos. Primeira parte, nós vamos considerar versículos 34 e 35. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Aqui nós vemos nesse discurso de Jesus, né, que evidentemente era uma surpresa, ou poderia ser uma surpresa para muitas pessoas naquela época, já que a maioria acreditava num Messias político, que seria um Messias que, né, destruiria os oponentes do povo de Israel. É um Messias que traria paz e justiça àquele povo. Então, quando Jesus fala que ele não veio trazer essa paz, isso seria algo muito estranho vindo desse Messias. E o que Jesus quer dizer quando ele não veio trazer paz, mas trazer espada? Isso está relacionado justamente àquilo que ele havia falado nos versículos anteriores, né, sobre a questão da rejeição da sua mensagem. As pessoas rejeitam a Jesus Cristo, as pessoas rejeitam a mensagem de Jesus Cristo, e por isso mesmo, aqueles que pregassem essa mensagem seriam também rejeitados, e as pessoas, né, entrariam em conflito por conta da opinião que elas tinham sobre Jesus Cristo. Se eu tenho a opinião de que Jesus Cristo é Deus, o Messias, aquelas pessoas que acreditam que Jesus não é um impostor, né, por exemplo, os judeus daquela época, as pessoas, né, me considerariam alguém perigoso. E é justamente sobre isso que Jesus está falando. E ele fala ainda mais, né, no versículo 35, que ele colocaria, né, não só as pessoas ao redor, mas sim aquelas pessoas que são mais próximas. Ele veio pôr em dissensão o pai, né, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Então, nós vemos aqui Jesus, ele faz uma citação, irmãos, lá de Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Eu vou fazer a leitura aqui, que é basicamente a mesma coisa. Diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, aqui, Jesus ele faz essa relação, né, faz essa citação do livro de Miqueias, e quando nós vamos lá para o livro de Miqueias, nós vemos que ali ele está falando sobre a situação do povo de Israel no período do rei Acás. Então o povo eram pessoas, né, depravadas, e isso demonstrava também, inclusive, sobre essa questão de eles desprezarem os da sua própria família. Então Jesus ele mostra que quando ele vem e a sua mensagem causa um tipo de dissensão semelhante a essa dissensão que havia naquele tempo. Né? Quando o Messias vem, diferente do que muitos esperavam, ele traz dissensão entre os familiares.
Uma das coisas que nós vemos, né, sobre essa questão de dissensão, ela é encontrada inclusive nos dias de hoje. Em nosso tempo, né, é possível que nós encontremos pessoas que, após aceitarem Jesus Cristo como Salvador, elas terem, de certa forma, sido rejeitadas pelos seus parentes, né? De alguma forma isso causa algum atrito, inclusive pessoas que acreditam em Jesus Cristo, mas de maneiras diferentes, causa algum tipo de, né, de sabor entre a relação familiar. Nós podemos ver, né, inclusive em lugares mais, né, talvez um pouco mais longe daqui, por exemplo, nos Estados Unidos, em relatos em que as pessoas, por conta da sua fé em Jesus Cristo, foram deserdados, né, pelos seus pais, foram demitidos dos seus empregos. E ainda podemos olhar para locais mais distantes ainda, né, por exemplo, locais muçulmanos, em que uma pessoa que se converte a Jesus Cristo dentro de uma família muçulmana, com certeza terá muita aflição. Então, Jesus Cristo não fala de uma questão, né, apenas daquela época, mas uma questão que atualmente também ocorre muito. Essa característica aqui dele dizer para os discípulos poderia ser algo justamente que, apesar de não ser tão explícito na Bíblia, né, na verdade a Bíblia não fala sobre os discípulos serem repudiados pelos seus familiares, mas é bem possível, né, irmãos, porque Jesus Cristo mesmo ele foi questionado, né, e duvidado, inclusive não crido pelos seus familiares. Então, não é de se estranhar que os discípulos também tenham enfrentado alguma rejeição por parte dos seus familiares, por parte dos seus amigos. Outra coisa que nós vemos, né, em sequência, que Jesus requer aqui, versículo 36, diz assim: e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Na verdade, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Aqui nós temos Jesus continuando, falando a respeito de familiar, mas é evidente que aqui o foco dele é outro. Aqui ele fala sobre a questão de quem nós devemos amar mais, né? Ele fala a respeito daquelas pessoas que são as mais próximas, né? Nosso pai, nossa mãe ou nossos filhos. Então, esse tipo de afeição que nós temos, né, pelas pessoas que estão conosco, deveria ser ainda pequena comparada à afeição que nós deveríamos ter por ele. Uma das coisas que nós devemos observar sobre a questão do amor aqui, só para distinguir, né, já que é uma palavra importante nesse texto, é que muitas vezes a gente pensa que o amor é muito atrelado ao significado da palavra original, né? Por exemplo, aqui a palavra seria filéu, mas, por exemplo, a questão da palavra ágape, muitas pessoas pensam que, intrinsecamente, toda vez que essa palavra vai aparecer, está relacionada ao amor sacrificial de Deus. Mas é difícil nós considerarmos isso pegando alguns contextos em que essa palavra aparece, como, por exemplo, quando falam lá que Demas amou o presente século e, assim, deixou Paulo, ele usa essa palavra, ágape. Ou quando vai falar, por exemplo, da relação de amor incestuoso que teve Amnon por Tamar, vai usar essa mesma palavra. Ou quando, por exemplo, Jesus vai explicar sobre o amor dos fariseus pelos que os amam, né, que seria um amor que até o mundo pode ter, ele vai usar essa mesma palavra. E aqui, da mesma forma, nós não podemos, né, querer destacar o significado da palavra sem relacionar ao seu contexto. Aqui, quando nós vemos a questão de amor, muitas pessoas também, inclusive eu até, um tempo atrás, pensavam que exclusivamente se referia a atitudes, né? Muitas pessoas tiram a conclusão que o amor necessariamente é um ato concreto. Mas isso também deixaria estranha a questão, por exemplo, de 1 Coríntios capítulo 13, em que Paulo vai mostrar que várias atitudes, né, concretas, na verdade, não caracterizavam o amor genuíno de Deus. Acontece que o amor tem ambas as coisas, né? Tanto a questão interna, tantas afeições, as emoções também relacionadas, como também as características externas, né? Quando nós efetivamente fazemos algo pelo bem de outra pessoa. E é justamente essa questão, né,
Para mostrar a abrangência desse tipo de relação aqui que Jesus está mostrando, né? Nós temos esse tipo de afeição pelos próximos a nós. Nós temos, né, essa vontade, né, essas atitudes de fazer o bem aos nossos familiares. Porém, Jesus, quando ele fala que quem não ama mais do que essas pessoas não é digno deles, ele requer ainda uma afeição muito maior a ele do que essas pessoas. Ele requer atitudes, né, muito mais drásticas da nossa parte em relação a ele. Isso inclui, né, irmãos? Quando Jesus diz isso, evidentemente que ele está se declarando como Deus, né? Nenhum homem poderia falar isso, e creio que naquela época um homem falar isso seria algo espantoso, né? Nem os rabinos exigiam tamanho amor ou afeição de seus discípulos por conta disso. Eles poderiam, inclusive, considerar seus rabinos superiores aos seus pais, mas, por exemplo, superiores a eles mesmos não era considerado algo normal. Isso não era requerido de um discípulo. Mas Jesus, ele requer disso, né? Ele requer isso da gente. E quando ele fala que quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim, né? Ele está falando justamente da nossa morte em relação a nós mesmos, né? Inclusive, amá-lo acima de nós mesmos. O significado aqui de cruz, né? Ela não se refere a sofrimentos dessa vida. Muitas vezes muitas pessoas pensam que a cruz se refere a você, né, passar por sofrimentos dessa vida, estar labutando aí no dia a dia e tal. Mas na verdade aqui se refere à morte do nosso ego, né, a morte do nosso eu, como você preferir. Mas a questão é que está falando da morte, né, que nós devemos ter ao seguir Jesus Cristo, né? Paulo, ele diz que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Então, essa morte, né, essa cruz que, de certa forma, todo cristão carrega, é a morte de si mesmo, para poder seguir a Jesus Cristo. Preparei o esboço, mas não tem nem olhando. Então. Logo após isso, ele diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Então, seguindo aqui no seu discurso, Jesus ele diz que, né, aquela pessoa que acha a sua vida, no sentido daquela pessoa que, ao invés de segui-lo fielmente, de se abster de si mesmo em prol de Jesus Cristo, em prol do trabalho dele, em prol de fazer a vontade dele, como ele havia falado nos versículos anteriores, sobre pregar a sua palavra, sobre não temer os homens, né, que não está disposto a padecer por ele, prefere se agarrar ao conforto, a fazer aquilo que agrada mais a ele mesmo do que a Deus. Essa pessoa, né, ela perde a sua vida no sentido de ela não terá a vida eterna. Mas aquela pessoa, que é a pessoa que perde a sua vida por amor a ele, né, a pessoa que realmente deixa de fazer aquilo que agrada a si para fazer aquilo que agrada a ele, poderia ser inclusive a pessoa que entrega a sua vida por amor ao Evangelho, por defender o Evangelho, ou pode ser aquela pessoa que se abstém de várias coisas nessa vida para poder fazer a vontade de Deus. Essa pessoa é a pessoa que receberá a vida eterna. Então essa é a promessa que Jesus faz aqui no final, demonstrando que apesar de ele requerer muito, né, de nós, ele nos dará também muito. Concluindo, irmãos, uma coisa que nós podemos ver nesse pequeno trecho aqui. A primeira delas em relação à nossa fidelidade ao Evangelho, a ponto de nós sermos rejeitados pelas pessoas. Talvez nós tenhamos sorte de nascer, né, em um lar cristão e muitas pessoas da nossa família serem cristãs, mas é evidente que se nós formos contar, temos vários familiares que não são cristãos, amigos que não são cristãos, né, e é bem provável que a nossa rejeição por parte das pessoas seja algo natural se nós formos fiéis a Deus. Se nós realmente pregarmos a palavra dele e agirmos como pessoas do reino dele. As pessoas muitas vezes vão se incomodar, né, com essa nossa preferência a Jesus Cristo, aos mandamentos dele, muitas vezes julgando como errado aquilo que as pessoas fazem.
e vão acreditar que, né, nós somos, de certa forma, não tão bons amigos ou algo do tipo. Então, esse tipo de rejeição, Jesus mostra que é natural que aconteça. E quando ele faz isso, né, vendo o contexto, ele faz isso justamente demonstrando a característica do chamado que ele tem proposto aos seus discípulos, né? Esse não é um chamado somente aos 12, mas é também a nós, né, de sermos fiéis a ele nesse ponto. Outra coisa que nós vemos, né, que proclamar o reino de Deus certamente irá trazer rejeição. E agora, trazendo em relação às pessoas de fora, né, nós vemos que muitas pessoas, isso é evidente, né, eu posso olhar para o meu coração e perceber isso também, é que muitas vezes as coisas que nos motivam a deixar de fazer a vontade de Deus é olhar muito para nós mesmos, preservar muitas vezes a nossa própria imagem, o nosso próprio ego, ao invés de olhar para Jesus Cristo e obedecer da maneira como Ele ordenou que nós obedecêssemos. Né? Uma das coisas que nós devemos ver, né, e atentar se nós realmente somos dignos de Jesus Cristo nesse ponto, né? Outra coisa que nós aprendemos também em relação ao amor a Cristo, nós vemos aqui que seguir a Cristo não envolve, né, apenas um dizer que conhece a Jesus Cristo, não envolve apenas uma religião aparente, mas envolve a mais profunda afeição a Jesus Cristo, né? Envolve a mais profundo comprometimento com Jesus Cristo, com a obra dele. Significa que, né, não é apenas aquilo que os outros podem ver que demonstra se nós realmente amamos a Jesus Cristo ou não, mas se as nossas afeições em relação a ele são as maiores, assim como ele exige que seja, né? Nós sabemos que os demônios acreditam que Jesus é Deus, sabemos que os demônios ainda estremecem em relação a Deus, né? A fé deles, de alguma forma, faz com que eles ainda tenham um temor em relação a Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e vemos que a nossa fé, que nós dizemos ter a Jesus Cristo, não nos move, né? O amor, como nós falamos, é uma afeição, mas também é uma afeição demonstrada, né? O amor é algo que deve surgir nos nossos corações. Nós automaticamente nos voltamos a determinada coisa, da mesma forma deveria em relação a Deus, né? Nosso amor nos levar diretamente a Ele. Se nós dizemos que o amamos e não nos voltamos a Ele, não queremos aprender a Sua palavra, ou rejeitamos a Sua palavra, né? Ouvimos ela, mas não procuramos colocá-la em prática, é evidente que isso demonstra o quão falho nós somos em relação a amá-la. Ou que nosso amor, na verdade, nem existe. Uma das coisas que nós observamos também, irmãos, é que, né, por mais que nós temos essa questão aqui, parece realmente nos levar a olhar para nós mesmos, olhar para o nosso passado e ver o quão miseráveis nós somos em relação a não amar Jesus de maneira adequada, de realmente nós percebemos que não somos dignos dele. O objetivo de Jesus não é fazer, né, com que nós recaiamos nesse tipo de pensamento e fiquemos apenas nesses pensamentos, né? Quando Jesus ele fala essas coisas é justamente para encorajar seus discípulos e demonstrar aquilo que eles estão, né, se colocando a fazer, né? O comprometimento que eles estão se pondo a fazer. Você quer ser meu discípulo? Faz as contas, né? Jesus ele disse isso em outra oportunidade. Que as pessoas que realmente vão seguir, né, faz o cálculo, veja realmente se você quer abster mão de muitas coisas que você gosta de fazer para fazer a vontade de Deus. Se você não tem esse propósito na sua vida, então você, né, não deveria seguir a Jesus Cristo. Então, irmãos, uma das coisas que eu gostaria de deixar para concluir aqui é justamente essa reflexão de que Jesus ele requer tudo de nós e não é à toa que ele requer tudo de nós. Existe uma oração do apóstolo Paulo que ele deseja que os irmãos cresçam no conhecimento do amor de Deus, porque isso fará com que eles cresçam cada vez mais, amem cada vez mais a Deus. Então isso demonstra, né, que a capacidade de nós reconhecermos a grandeza do amor de Deus faz com que nós o amemos mais. Se realmente nós formos, né, dizer que nós reconhecemos Jesus Cristo como nos é apresentado aos domingos e às quartas-feiras, né, aquilo que ele fez por nós, a maneira como ele se absteve de si mesmo, de toda a sua glória,
né, sofreu na cruz por nós, nos deu diversas promessas. Se nós considerarmos tudo aquilo que ele fez por nós, o amor dele, o amor de Deus, nós vamos ver o quão falhos, né, o quão abaixo do esperado, muitas vezes é o nosso amor por ele. Mas que isso não sirva apenas para nós nos sentirmos rebaixados, né? Nós deveríamos nos humilhar, evidentemente, mas isso deveria nos trazer à mente, né? Se nós realmente o amamos, se temos esse propósito de sermos cristãos até o final de nossas vidas, que não sejamos cristão por aparência, né? Cristão por comodidade, mas que possamos, de fato, observar aquilo que Deus tem ordenado a nós na sua palavra, nos empenharmos para cumprir aquilo que Ele nos manda. Essa mensagem que eu tinha para hoje, nós iremos